Aí com 15 anos comecei a namorar. Ficamos namorando até os 18 anos. Isso não é uma regra, é uma exceção. Com 18 anos eu casei. E já nessa ocasião, já tinha saído da Jazan, já tinha ido para Sertãozinho trabalhar com doce também, já tinha voltado novamente para Quintana, já havia me casado e entrei na Jato, para trabalhar na Jato. Quando eu entrei na Jato, pensei comigo, nossa, aqui agora eu vou me aposentar, né? Vou ficar por aqui. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, né? Entrei na Jato, casado, pouco tempo depois saí da Jato, fui dispensado. Aí as portas começaram a se fechar. Na cidade de Quintana passei muita dificuldade, muitos apertos. Louvo a Deus pela vida do meu sogro, Joaquim, Zenilda, que me ajudaram. Sim. Meu pai, minha mãe, né? E muitas outras pessoas que Deus foi colocando ali no meu caminho para me socorrer naquele momento de dificuldade, de aperto. Mas depois que as portas se fecharam em Quintana, eu batendo daqui, batendo dali, cheguei para Araraquara, na casa do meu irmão, ver se eu arrumava trabalho lá para poder me conduzir para Araraquara. As portas também não se abriram. Voltei para Quintana. De Quintana eu fui para Pompeia. Pompeia, comecei a trabalhar com padaria, aí me tornei padeiro, confeiteiro, fiquei bastante tempo nesse ramo. E foi legal, ali em Pompeia, trabalhando em padaria, cuidando da minha família, fazendo a obra de Deus dentro das minhas possibilidades. Mas, de repente, a porta também se fechou. Aí, quando a porta se fechou em Pompeia, estou aqui resumindo, sendo bastante objetivo, eu comecei para Marília. Eu falei, eu preciso ir para Marília, né? Lá em Marília tem mais padarias e tal. Sim. Se Deus me abriu uma porta lá, nós mudamos para Marília. E realmente abriu. Uma padaria em Marília me abriu a porta, me deu uma oportunidade, seu Mário. Sim. E eu falei para né, vamos mudar. Tomei uma casa ali no Júnior Quadros, tal, mudamos para Marília. Aí em Marília que as coisas começaram a fluir bastante assim para o lado ministerial, né? Foi quando eu comecei a fazer teologia. Na verdade, comecei já em Pompeia a fazer teologia. Mas eu findei em Marília a teologia. E de Marília ali, envolvido ali no templo central com o pastor Elande, na sede, né? As coisas começaram realmente a acontecer do lado ministerial. Sim. As portas foram se fechando. A padaria, de repente, que me contratou, o dono chegou e disse, olha, não vai dar mais para ficar com você, porque as coisas não estão boas, eu saía. Aí outras se abria, eu ia, daqui a pouco a porta fechava. Eu cheguei num ano passar por mais de 8 padarias. Eu cheguei até a pensar que eu estava assim amaldiçoado, carregando alguma coisa ruim, sabe? Mas na verdade era Deus fechando as portas para me integrar de forma integral na obra dele. Isso que o senhor falou é interessante, porque já aconteceu, eu já ouvi testemunhos e comigo mesmo já aconteceu isso. Gente, mas por quê? Tô num lugar, fecha. Aí quando você entende que Deus tem um propósito que não é aquilo para você, né, você vê que, não, peraí, chega de tentar, eu tenho que fazer a vontade de Deus. É verdade. Aí foi onde o senhor entendeu que era esse chamado. Demorou e foi difícil, porque pai de família, Sim. marido, pai de filhos, a gente Sim. sempre se preocupa e quer realmente estar ali envolvido com o trabalho, registrado e tal. Então, eu resisti bastante, sabe? Apesar de amar muito a obra de Deus. Sim. Mas não teve jeito. Chegou uma hora que eu me rendi. Aí eu falei para Deus, eu falei, Deus, já que o Senhor me quer na sua obra, coloca no meu caminho um homem que acredite na minha chamada, que acredite no meu ministério e eu vou te servir. Amém. Então ali em Marília as coisas começaram a acontecer assim, de forma mais ampla, de forma mais profunda. Mas envolvido com a obra de Deus desde os 12 anos. Desde os 12 anos. Desde quando o Jesus te chamou, o senhor já falou, sou grato, vou fazer, né? Eu fiquei na área da música até mais ou menos, basicamente até eu casar, 18 anos. Apesar que eu fui consagrado a diácono com 15 anos e com a presbítero com 18 anos de idade. Nossa. O pastor na época me falava, ó,
Olha, Renata, que coisa interessante. Com 15 anos eu fui consagrado a diácono, solteiro, e já servia junto com o pastor na tribuna, solteiro. Olha. O pastor, ele disse na ocasião que ele não sabia por que ele estava fazendo aquilo, mas Deus disse para ele para me chamar para a tribuna, me dar a oportunidade de ministrar ceia, conduzir cultos, etc. E ele sempre nos bastidores, ele me falava, ó, o dia que você casar, eu te consagro ao presbítero. E foi mesmo. Casei com 18 anos, ele me consagrou ao presbitério. Aí, só que aí as coisas começaram a mudar, porque eu acreditava que eu ia ser músico. Uhum. Tanto envolvido com a música, eu tinha uma guitarra, eu tinha bateria. Sim. Aí, com 18 anos, eu resolvi fazer aulas em Pompeia de solo. Falei, vou aprender agora solo, porque eu já sei tocar bateria, sei tocar um pouco de baixo, teclado, guitarra. Eu quero fazer solo. Uhum. Contratei um profissional de Pompeia e pelo menos uma vez por semana eu ia a Pompeia. Eu estava em Quintana ainda, ia a Pompeia fazer aula de guitarra. E um dia eu estava na sala dele, assim, um ambiente que ele tinha para dar as aulas para os seus alunos. E de repente eu tô ali com a guitarra, fazendo a escala. Ele disse para mim assim, Ademilson, fica aí treinando que eu vou ao banheiro e já volto. Quando ele saiu, ele foi ao banheiro, Deus entrou naquela sala. Foi muito forte, foi uma experiência sobrenatural. Deus entrou naquela sala, eu fazendo solo, Renata. Uhum. Deus entrou na sala, eu travei, parei, porque eu não sei se você já teve essa experiência, quando Deus nos visita, assim, você sabe que Ele está nos visitando, sim. né? E eu percebi que algo sobrenatural estava envolvendo ali aquela sala. E a voz de Deus ecoou naquela sala e eu ouvi audivelmente o que eu tinha com você nessa área já terminou. Dedique-se à minha palavra. Aí eu parei, chorando, Sim. comecei a guardar, limpar a guitarra, guardar. O professor entrou, ele me viu chorando, falou, Ademilson, o que aconteceu? Eu falei, nada não, amigo, é que eu tive uma experiência aqui, eu quero te agradecer por tudo que você fez, quanto que eu te devo. Sim. Me comprometi de acertar com ele e disse para ele que não viria mais. Ele ficou até preocupado, achou que ele que tinha feito alguma coisa, Sim. mas na verdade foi uma experiência com Deus. Parei ali, fui para casa, procurei na época o Cícero, pastor Cícero, e falei, Cícero, você precisa me ensinar a Bíblia, me ajuda. E ele tinha um pessoal de São Paulo que dava para ele algumas coisas relacionadas à Bíblia, Sim. umas cartilhas, livros, etc. E eu lembro como se fosse hoje. Na sala da Miruca, ele começou a me ensinar a palavra de Deus assim de forma panorâmica. E ali começou o meu ministério de forma assim intensa com a Bíblia. Com a Bíblia. Aí o pastor foi consagrado depois de um tempo, a pastor... Então, com 18 anos, presbítero, com 22 anos eu fui ao ministério. O pastorado, né? Na Assembleia de Deus, evangelista, né? Sim. A gente é levado ao ministério, aí eles te consagram a evangelista. E a troca da minha credencial, mesmo que na Assembleia de Deus não consagra novamente. Uhum. Quando você vai ao ministério, recebeu aquela consagração, pelo menos na Assembleia de Deus é assim. E quando você vai ser levado ao pastorado ou a pastor, só troca a sua credencial. Só troca a credencial. Aí a minha credencial foi trocada há uns 22 anos, 23 anos atrás. Já estava em Catanduva e foi o pastor Elande que trocou a credencial. E Catanduva, pastor, eu me recordo quando a gente estava conversando aqui antes da gravação, eu lembro quando eu fui na Rua 15, foi a primeira igreja que Deus deu aqui em Catanduva ao Senhor, né? Tinha poucos membros, eu lembro até hoje, quando eu vi o pastor no altar, a palavra, foi uma bênção, super humilde. O senhor estava contando testemunho também, que estava passando muita dificuldade, passou, né, pastor? Passei. E a gente, bem magrinho, né? Eu falei, nossa, que pastor abençoado, né? E eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá na Rua 15, e hoje assim, Catanduva é uma estrutura muito grande do Marília, mas conta esse começo para o pessoal, pastor. Então, aí de Marília, trabalhando ali com o pastor, né? A gente está aqui sendo bastante objetivo na história. Aí um belo dia surgiu uma necessidade, o pastor me enviou para Ubirajara, fui pastor em Ubirajara quase 2 anos. E quando eu estava pastoreando Ubirajara, tal, etc.,
surgiu a necessidade aqui em Catanduva. O nosso ministério recebeu da Confradesp a oportunidade de desenvolver aqui na cidade um trabalho para Jesus. E na ocasião, lembro como se fosse hoje, o pastor foi à minha casa com o pastor Samuel Mariano e disse para mim que tinha uma necessidade em Catanduva e que ele gostaria muito que eu o atendesse. Sim. A princípio, vamos lá em Catanduva, você vai conhecer o trabalho e tal. Se o teu coração abrir, a gente confirma a tua ida para lá. E eu lembro como se fosse hoje, eu vim aqui numa quarta-feira. Olha, a situação era bem precária. Bem precária. Havia acontecido algumas coisas que não vem ao caso aqui. E a igreja estava num lugar assim bem delicado, bem feio, sem estética, sem aparência de igreja. E eu lembro-me que quando o pastor reuniu o setor aqui na ocasião, que já tinha os remanescentes, deu ali 50 pessoas. O setor. Aí, no domingo mesmo, começamos ali com 12, 15 pessoas. Então aí aceitei, vim para Catanduva, mudei para cá com a irmã Claudiné, meus filhos. Na ocasião eu tinha a Miriam e o Gabriel e a Né estava grávida da Vitória, né? A Vitória nasceu em Catanduva. Aí mudamos para Catanduva e começamos aqui um trabalho, fomos trabalhando, servindo o ministério de Marília aqui na cidade, nesse templo bem humilde, ficamos ali um tempo, aí trabalhamos para mudar de salão, né? Porque na verdade era um salão, era alugado. Fomos para outro salão e ali ficamos muitos anos. Mas realmente era pouca gente, 12, 15 pessoas, essa fase aí que você está falando, muita dificuldade, né? Sim, eu me As lembro. pessoas não acreditavam muito e outras coisas mais. Mas a minha oração era essa, Senhor, eu não te pedi para vir para cá, se o Senhor me trouxe, me ajuda, né? A honrar o teu nome, a honrar essa cidade. E eu me encantei, Renato. Eu confesso para você que eu amo Catanduva. Eu amo Catanduva, eu amo os catanduvenses, né? Acho que essa palavra está correta. Amo a igreja do Senhor, amo esse povo. Meu coração palpita por essa cidade. Eu tenho um sentimento muito grande, um desejo muito grande de colaborar com a evangelização da cidade de Catanduva e região. E é uma igreja muito estruturada hoje, né, Aí pastor? a igreja foi crescendo, Deus foi abençoando. Eu tenho consciência que o que é a nossa igreja hoje, a Assembleia de Deus, o Ministério de Marília aqui na região, eu tenho consciência que é Deus, né? Humanamente falando, não tinha como fazer e acontecer o que aconteceu. Foi Deus. Deus foi abençoando, pessoas usadas em profecias na época, nos cultos que a gente trazia, profetizava que Deus ia mandar pessoas para me ajudar de longe, de perto da cidade. E realmente, alguns se convertendo ali, outros vindo de outros ministérios e foram colaborando comigo ali. A igreja foi criando corpo, foi criando corpo, foi criando corpo e se tornou o que ela é hoje.